pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais um encontro. Na semana passada, na última aula, perdão, a gente estava trabalhando com a questão do renascimento, né? Aonde a gente falou quais eram as características do renascimento e por último a gente viu que ele era dividido em 3 fases, né? O Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Trecento. No Trecento, aconteceu por volta do século XIV, entre os anos de 1301 a 1400. Tá? Por que ele recebe esse nome de Trecento? Porque todos os anos são iniciados com 1300, né? Nessa época, a sociedade ainda era muito influenciada pela Igreja Católica e pela religiosidade, certo? Agora, qual era então o tema principal desenvolvido pelos artistas? Era a questão dos temas religiosos, tá? Que marcaram muito essa questão da arte renascentista. Só que o que aconteceu? Aconteceu que começou a ter uma alteração um pouquinho na questão dessas representações. Por quê? Esses temas não foram abandonados, né? Eles continuaram sendo representados pelos artistas, só que de uma maneira um pouquinho diferente, porque eles começaram a trazer toda essa questão de religiosidade do que a Igreja Católica pregava para uma, vamos dizer assim, para um cenário um pouco mais humano, tá? Então, todos esses anjos, esses temas religiosos estavam em ambientes mais terrenos. A característica da pintura ainda continua muito naturalista, ou seja, o artista vai representar de uma forma muito fiel ao que ele vê, né, no modelo. Um dos artistas extremamente importantes dessa época é o Giotto. Eu vou dividir aqui com vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela do Giotto, até para vocês verem direitinho o quadro dele, tá? Ó, essa tela, vamos aumentar aqui um pouquinho. É uma tela com um tema bem religioso, né? A gente tem o anjo, Maria, Jesus, tal, mas de uma maneira um pouquinho mais voltada ao nosso ambiente mesmo, né? Então, vamos passar para a próxima. Aqui. Só um pouquinho. Aqui é a mesma cena, só que um cenário um pouquinho mais completo, né? Onde tem os dois indivíduos aqui, um cenário um pouquinho maior. Na primeira imagem, a gente tem apenas a Maria, né? Jesus aqui no burrico, tá? E o anjo ali em cima, né? Então, vejam bem, tinha um outro artista chamado Ceni Piero Giovanni. Esse Ceni Piero Giovanni, ele também era conhecido como Cimabue. O Cimabue, ele tinha uma característica bastante importante, que as suas pinturas eram feitas principalmente
em madeira, tá? E a tinta que ele trabalhava também era uma tinta especial, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O tema também é religioso, também voltado para a Igreja Católica, né? E a obra dele, vamos ver aqui agora. Aqui, ó. Ó, essa é a obra mais marcante do Sinabui. Se a gente observar bem, a gente vai perceber que continua a questão da, do tema religioso, né? Tem bastante a presença dos anjos, né? Dos santos, né? De toda a questão que a Igreja Católica prezava tanto. Qual é a diferença da obra do Giotto para a obra do Cimabue? O Cimabue, ele trabalhava com uma tinta chamada de têmpera, tá? Qual é a diferença dessa tinta para a tinta que era usada pelo Giotto? A tinta têmpera, ela era produzida pelo próprio artista. Então, vejam bem, antes de produzir a sua tela, o artista tinha que produzir o material com que ele ia trabalhar, com que ele ia representar. Então, o que acontecia? Uma pesquisa, né, e uma coleta de pigmentos que eram extraídos da natureza, tá? Então, assim, de tons de terra diferente, de musgos, de pedaços de minerais, pozinhos de minerais, tá? Tudo isso dariam origem às tintas. Mas, professora, como é que isso ia fixar na parede, tá? Ia fixar a partir do momento em que esse pó fosse misturado com o ovo, tá? Não só com a clara, mas com o ovo todo, né? Então, a diferença nessa questão é que a tinta têmpera, ela tem uma característica de rápida secagem, tá? Então, o artista ia lá, pintava o detalhe que ele queria, só que se ele precisasse fazer um retoque nessa pintura, ele não ia conseguir, tá? Por quê? Porque a tinta já estava seca. Então, essa era a grande dificuldade dos artistas que usavam a tinta têmpera, né? Que hoje em dia a gente pode associar um pouco assim, chega a ser muito próxima à tinta guache, né? Geralmente a gente vê lá têmpera guache, né? Porque é uma tinta de secagem muito rápida, tá? Em 1410, na Holanda, surge um material inovador, né? Não que seja inovador, mas que vai facilitar muito a questão da pintura dos artistas, que foi criado por Jan van Eyck, tá? O Jan, né, ele pegava esses mesmos pigmentos, só que ao invés de pegar e misturar isso com a questão da, do ovo, ele começou a fazer essas misturas com óleos naturais, tá? Então, com óleo de papoula, com óleo de linhaça, de cânhamo e de gergelim. Vejam bem, a gente acredita, né, que os registros que a gente encontra é que isso começou a acontecer em 1410. Só que em 2009, num sítio arqueológico, né, em estudos lá tal, foram encontrados no Vale de Bamiyan,
tá? Que hoje em dia é o Afeganistão, alguns registros de pinturas que já eram utilizadas tinta a óleo. E essas pinturas datam de 650 anos antes de Cristo, tá? Então, a gente começa a imaginar o quê? Quando a gente estava falando, né, a respeito da questão lá da pré-história, que o homem da caverna pegava e criava suas próprias tintas e tal, a gente consegue perceber que isso realmente aconteceu. E eles pegavam, provavelmente, utilizavam esses pozinhos, né, esses pigmentos, com a gordura dos animais que eles caçavam, certo? Bom, a última coisa que a gente precisa falar, então, ainda no Trecento, é a questão dos afrescos. Mais um compartilhamento aqui para vocês poderem ver um afresco. Tá? Eu trouxe aqui duas imagens diferentes de afrescos. Vamos aumentar primeiro esse outro aqui, esse aqui. Então, vejam. O que é o afresco? Um afresco é uma técnica de pintura onde o artista precisava primeiro fazer a preparação da superfície em que ele ia pintar. Onde esses afrescos eram aplicados? Em telas? Não. Esses afrescos eram feitos e realizados direto nas paredes das igrejas, nas paredes dos castelos, das casas dos burgueses, tá? E como que era preparado isso? Então, o artista passava uma camada muito fina de argamassa, né, que é uma massa para fazer o alisamento da parede, mas mesmo assim essa parede ainda ficava meio áspera. Logo em seguida era passada uma camada muito fina de gesso, tá? E a aplicação da tinta e do desenho era feita enquanto esse gesso ainda estivesse úmido, tá? Então vejam bem, o que acontece? Se vocês observarem aqui, essa tinta não tem um contorno, essa pintura não tem um contorno muito definido, tá? Então, por que isso acontece? Quando você passa o pigmento em cima da superfície que está úmida, a tinta, né, o gesso vai absorver a tinta e vai dar uma espalhada. Por isso que ele não dá o contorno tão certinho, certo? Então, assim, o que acontecia se o artista não conseguisse terminar a pintura antes do gesso secar, né? Então, o artista teria que pegar, fazer a raspagem daquela parte onde ele não havia pintado e trabalhar novamente a colocação do gesso para poder continuar a pintura. Então, ele trabalhava sempre com pedaços, com espaços muito reduzidos. Passava o gesso, pintava. Passava mais um pedacinho, continuava, tá? Para que ele tivesse sempre essa questão do gesso molhado para poder trabalhar. Em igrejas onde a gente sabe que são feitas as restaurações dessas pinturas, o restaurador consegue perceber a quantidade de camadas de gesso que foram colocadas durante a execução daquele quadro, daquela obra, tá? Então, assim, obrigatoriamente, no afresco, a superfície tem que estar molhada. E qual é a diferença disso? Com a superfície molhada no afresco e a tinta sendo absorvida, se a gente tentar, por exemplo, lixar essa parede, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a tinta ficou impregnada.
na superfície. Diferente que se a gente pegar hoje em dia e fizer um risco numa parede em casa, a gente passa uma lixa, vai tirar aquela primeira camadinha e por baixo não vai estar aparecendo. Isso já não acontecia com o afresco, certo? Bom, aqui embaixo a gente tem uma imagem, tá? A imagem do Sérgio Prata, olha lá, ó, fazendo uma restauração de um afresco, tá? Então, nesse caso aqui da restauração, também a gente vai ter que fazer a questão da colocação, a tirada ali da camadinha do gesso que está seco, tá? Ela vai ficar marcada, né, pela questão da impregnação do pigmento, e daí ele vai repintar, chegando mais próximo da pintura original, certo? Bom, essa é a questão, são os pontos bem marcantes do Trecento, né? Então, a pintura com a tinta têmpera, né, feita com o pigmento e com o ovo. Daí, a pintura com a tinta óleo, que foi lá na Holanda em 1410, e a existência do afresco, tá? E a pintura em afresco, certo? Na próxima, a gente fala das duas últimas fases, do Quattrocento e do Cinquecento. Combinado? Beijos, até. Muito obrigada. Tchau, tchau.